Algumas organelas, elas são extremamente inovadoras nas células eucarióticas. Por outro lado, existem algumas organelas que têm uma condição extremamente ancestral. Eu estou falando do citoesqueleto. O citoesqueleto ele era visto antes como uma propriedade única das células eucarióticas, até serem observadas proteínas que são similares e que têm uma função homóloga àqueles dos eucariotos, lá também nos procariotos. Bem, lá nos procariotos, tanto nos pró como nos eucariotos, essa é uma condição que faz com que a célula tenha algumas estruturas como o citoesqueleto, e dentre as funções do citoesqueleto, nós temos aí a especialização na forma de cílios e flagelos. Descobrir que as bactérias, possuem homólogos foi alguma coisa bem interessante, porque a proteína era uma proteína correspondente à actina. Então, deixar claro que nós temos uma ligação filogenética aí com as nossas bactérias. Será que um dia vamos encontrar, o nosso organismo comum com todos esses organismos? Muito difícil. Porém, nós temos aí algumas similaridades nos genes que vão produzir estas proteínas, desde os procariotos até os eucariotos. Vamos conversar um pouquinho sobre uma derivação desse citoesqueleto, que é uma estrutura chamada de cílios e flagelos. Inicialmente, cílios e flagelos têm o que nós chamamos de função motora, tanto em bactéria como em alguns procariotos, como alguns protozoários, por exemplo. E já a função flagelo, nós vamos ter ela como uma condição ancestral presente em quase todos os vertebrados. Então, todos os vertebrados, em algum momento da sua vida, vão apresentar flagelo. Na espécie humana, pense no espermatozoide. O espermatozoide ainda apresenta o flagelo, mantendo aí essa condição primitiva dessa organela em alguma fase do ciclo. Boa parte das plantas tem aí também nas suas células reprodutivas uma estrutura flagelar, então isso é algo comum não só para animais, mas também para as plantas e fungos também. E o que é interessante é que algumas pesquisas revelaram que os genes dos cílios presentes lá em algas verdes é uma sequência muito parecida, muito semelhante àquela dos genes de cílios presentes em camundongos, o que mostra essa origem comum. Mas qual que seria a diferença, então, entre esses genes, desde os organismos procariotos até aqueles dos eucariotos? Provavelmente ele foi sofrendo duplicações, então eles foram se duplicando e aí o número e as especializações deles acabaram se permanecendo e foram se especializando nas células de organismos superiores. Vamos conversar um pouquinho sobre um deles. Vamos falar um pouco sobre cílios. Se você pode observar aí na imagem, os cílios eles são apêndices das células e eles ficam em movimento constante. A diferença entre cílio e flagelo é essa. O flagelo ele tem uma movimentação rotativa, a imagem deixa um pouco mais claro isso, já os cílios eles têm uma movimentação constante em uma única direção. A diferença entre os dois é que cílios são mais curtos e estão presentes em maior número. Algumas células, como são no caso das células renais, podem ter até 100, 200 cílios no ápice de cada uma destas células. A função disso é movimentar fluido sobre a superfície celular. Pensa, por exemplo, num muco que esteja presente ou que comece a se aderir nessa superfície, então a tendência é justamente fazer com que eu tenha a retirada ou a remoção de muco. No caso do trato respiratório, a função do muco é remover para o trato gastrointestinal algumas partículas de poeira, micro-organismos, alguma bactéria ou algum patógeno que fique retido e não permite que ele entre no trato respiratório. Então, ele vai subindo e é lançado, então, no trato gastrointestinal. Bom, mas acontece que existem algumas células que os cílios têm uma outra função. Não é uma função motora, mas é uma função sensorial. Nesse caso, eles são chamados de quiniocílios, Esses quinocílios ou cílios chamados de primários, eles vão ocorrer em epitélio, por exemplo, do olho e do ouvido. No caso do olho, no caso da mucosa olfativa, evidentemente, eles foram se especializando para a identificação de cheiro. No caso do epitélio da retina,
para sensibilidade à intensidade de luz. Então, a intensidade de características diferentes de ambiente mais claro ou mais escuro, ou até mesmo no caso do ouvido, qual que é a função, né? Se a pessoa está em pé, ou se ela está deitada, ou se ela está levantando, eles também ajudam aí nessa função física e de locomoção. Então eles foram transformados com outras funções. No caso do olho, é uma função fotorreceptora. Então são cílios que nós chamamos de cílios, mas modificados. Bom, a movimentação dos cílios é como se fosse um chicote. Eles gastam energia para ir numa direção e depois naturalmente eles voltam em uma direção e naturalmente eles voltam. Então esse movimento contínuo é justamente para conseguir num fluido, ou no caso de um protozoário se deslocar por um fluido, no caso de células do trato respiratório, por exemplo, seria para movimentar esse muco. E os flagelos? Bom, os flagelos, eles são organelas nitidamente de mobilidade das células. Então, eles vão ter uma movimentação na forma de espiral, eles são bem longos e um número relativamente menor do que daqueles dos cílios. Algumas células podem apresentar 2 flagelos. Para que vocês tenham uma ideia, quando ocorrem algumas mudanças ou algumas alterações, existem espermatozoides que têm duplas caudas de flagelos. Então, são alterações genéticas que levam aí a algumas mudanças na estrutura desse espermatozoide. Evidentemente que com uma única hélice funcionando, ele é muito mais eficiente. Então, homens que têm disfunções e ele tem uma dupla cauda, normalmente vão ter problemas aí relacionados com infertilidade. Bem, se eles atuam como uma hélice rotativa, da mesma forma que em muitas algas e outros procariotos, nós podemos dizer que em vertebrados, essa é uma condição ancestral que está presente lá nos espermatozoides. Todos os primatas? Quase todos. Existem alguns organismos que não têm? Existem até organismos que não têm estruturas nem flageladas nem ciliadas. Só que no caso não é uma condição nova, foi uma condição perdida ao longo da evolução. Mas quem é cílio e quem é flagelo? Será que só serve para isso? De forma alguma. Uma vez que a estrutura, as proteínas são as mesmas que formam o citoesqueleto, nós temos alguns organismos que esses cílios e flagelos adquirem uma dupla função. É o caso que acontece nas algas que são chamadas de clamidomonas. Lá em clamidomonas, esses flagelos eles vão ser reabsorvidos no momento da divisão celular. Então, como a célula tende a parar, tende a sofrer a divisão numa situação mais favorável, esses corpúsculos basais são reabsorvidos, essas estruturas se repolimerizam e vão formar os polos do fuso durante a mitose, já auxiliando, neste caso, a divisão celular. Então, vejam que ele consegue fazer uma dupla função. Com relação ao surgimento, como que eles começaram a ter essa especialização, normalmente esses microtúbulos eles ficavam no interior da célula. Ocorre que em algumas células eles começaram a ocupar a região mais externa, próxima à membrana, e sofreram uma extrusão. E essa extrusão do citoplasma permitiu com que tivesse a nova função, não só estrutural, mas a função também motora, que nós demos o nome de cílios e de flagelos. Neste caso, elas são mais longas do que o interior da célula dos microtúbulos, são filamentadas e a natureza é a mesma dos centríolos, todos formados por tubos de actina, dessas tubulinas que vão fazer a comunicação, ou até mesmo esses flagelos podem ser usados para uma comunicação ou transferência de material genético, como é o caso de algumas bactérias como a Escherichia coli. Hoje nós sabemos que existem algumas diferenças entre as flagelinas bacterianas e aquelas de Archaea, mas a estrutura, o precursor, tudo isso remete muito a uma característica ancestral, que vão ser comuns a quase todos os organismos vivos e todos os grupos de eucariotas como uma condição constante, ou como uma fase do ciclo de vida. Pense na espécie humana, em que momento que tem flagelo? No caso, durante o momento no caso da espécie humana, nos espermatozoides. Da mesma forma, em algumas algas, em algumas plantas, nós temos aí em algum momento ter a produção ou não. Também pode ser que em algum momento a célula ou o organismo apresente e depois esses cílios vão ser reduzidos. Mas, inevitavelmente, essa é uma característica muito primitiva. Então,
temos aí algo em comum com bactérias, protozoários e também com as plantas.